Com vocês, quero falar então sobre essa informação de um zagueiro argentino que interessa ao Cruzeiro. Créditos também para o portal Conexão Cruzeiro. Informação que vem lá da Argentina é de que o zagueiro, né, o Lautaro Giannetti, acho que essa é a pronúncia, zagueiro do Vélez, foi oferecido ao Cruzeiro e também para outros times no Brasil, como por exemplo o Grêmio, que eu vi outras páginas falando, e também o Atlético Mineiro, tá? 30 anos de idade e está livre no mercado, porque o vínculo dele vai só até o dia 31 de dezembro de 2023 e para o ano que vem ele já informou que não vai ter essa renovação de contrato e vê com bons olhos, né, os seus representantes, essa vinda para o futebol brasileiro. Até porque o zagueiro de 30 anos teve somente uma passagem no exterior, que foi pelo Atlanta United, mas pelo que eu vi aqui, ele nem sequer jogou, né? Que uma única coisa que eu fico com o pé atrás em relação ao Lautaro é que ele nunca jogou em outro time tirando o Vélez, né? Então eu fico com os dois pés atrás quando vejo um jogador assim que nunca jogou em outro clube e a única experiência que ele teve lá no futebol da MLS, ele não entrou em campo, pelo que mostra aqui no site O Gol. Pode ser porque o clube não quis utilizá-lo? Pode. Ou alguma questão física? Não sei, mas não conseguiu ir bem por lá. Mas no geral tem bons números, né? Nesse ano 34 jogos pelo Vélez, 1 gol, 2 assistências, não que importe muito, né, por ser um zagueiro. Pelo que eu vi aqui também foi um dos melhores defensores dessa reta final aqui do Campeonato Argentino, desse ano para cá, de julho a dezembro. Ele teve uma nota média no SofaScore de 7.18 na liga, sendo 19 jogos, todo como titular, ainda marcou um gol, né, nesse período, uma média aí de 90 minutos por jogo, então realmente teve um bom desempenho pelo Vélez nessa temporada, né, de 2023. Pelos números, pelo desempenho, não acho que seja um jogador ruim, tem uma altura boa, né, 1,84 m, tá ok, para ser um zagueiro, é destro. Vou deixar o mapa de movimentação dele aqui para vocês lá do site SofaScore, que dá para ver que ele joga aí como um zagueiro pelo lado direito, né? Dá para ver aí claramente nesse mapa de movimentação, que pode ser uma alternativa também. Ou com a saída do Castan, o Cruzeiro vai ter que procurar um zagueiro pelo lado esquerdo, mas de qualquer forma aí chegando mais um reforço, que eu acho que tem sim que elevar a zaga, pode ser uma alternativa interessante. Ele voltou para o Vélez em 2022, né? Jogou 10 jogos na reta final do ano, e aí depois em 2023 com mais 34 partidas. Então lá pelo Atlanta United ele não conseguiu jogar naquele ano de 2021, que ele foi muito bem, tá? Nunca parou de jogar. 2021 mesmo pelo Vélez, 54 jogos. Aí 2022 ele fica um tempo no Atlanta até voltar ao Vélez. De lá para cá 44 jogos, né? Desde essa sua volta. Acho sim uma boa opção, mas vamos ver como que será essa adaptação dele, né, ao futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ponto esquerda, o Soteldo, que tem 26 anos de idade, 1,60 m de altura, que pelo Santos está no clube desde a temporada passada, chegou no meio do ano passado e até aqui ainda não conseguiu ter uma grande sequência de jogos pelo clube. Nesse ano inteiro, só 32 partidas, 1 gol e 8 assistências. O número de passes dele é interessante, mas vale lembrar, ele ficou vários momentos fora da temporada por problemas físicos e também em relação a problemas disciplinares. Vocês vão lembrar que assim, ele ficou alguns meses no início do Brasileirão afastado justamente por opção do técnico, que ele chegava atrasado nos treinamentos, é um jogador que dá trabalho desde quando chegou no Santos em 2019. E aquela coisa, o Santos, apesar de ter o percentual do Soteldo, deveria pagar mais 3 milhões de euros para o Tigres do México, que é quem tem seus direitos econômicos, e ainda não cumpriu esse acordo. Tem contrato com ele, mas ainda tem esse débito, né? De 4 milhões, que foi o valor fixado, ele pagou apenas 1 milhão de euros, e ainda falta esses 3 restantes. Certamente, na minha opinião, é um jogador que deve deixar o clube para o próximo ano. É aquela coisa, né? Trocar no Rafael Cabral, se fosse o Soteldo sem problemas disciplinares, eu acho ok, acho excelente, né? Porque ele tem 26 anos, é um atacante, apesar dos números baixos nos últimos anos, foi muito mais por questões dos técnicos, mas aí por conta dos problemas disciplinares, né? Que é algo que vem acompanhando ele na sua carreira. Vou deixar aqui para vocês, ó. Primeira passagem no Santos excelente, 2019 12 gols e 7 assistências, 2020 7 gols e 9 passes, até 2021 ele se mudar para o Toronto. No Toronto 10 participações em gols em 26 partidas e no Tigres apenas 19 jogos em um pouco menos de um ano até ir jogar no Santos, né? De acordo também com algumas informações, alguns times no Brasil foram oferecidos, né, o Soteldo. Como por exemplo o Corinthians, de acordo com o seu empresário, informação do Jorge Nicola, ele poderia jogar no Corinthians sem custo algum, ou seja, ele chegaria de graça, sem o Corinthians ter que pagar qualquer coisa e o Corinthians assumindo então apenas os seus salários, que não é baixo. Eu diria que aí pelo menos uns 600 mil por mês. Não sei até que ponto o Cruzeiro vai fazer um investimento mais alto para a próxima temporada, mas se essas mesmas condições fossem para o Cruzeiro, você aceitaria sem ter essa troca com o Rafael Cabral, mas chegando o Soteldo de graça, tendo que pagar os seus salários daqui para o final do contrato, seja de 2024 ou 2025.
Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui também. Vou deixar aqui o mapa de movimentação dele nessa última edição da Série A do Campeonato Brasileiro. No Brasileirão dá pra ver que ele jogou bem pouco, né, por conta desses problemas disciplinares. Número baixíssimo se você for analisar, mas dá pra ver que ele joga mais como ponta esquerda, 22 jogos, 17 como titular, 1 gol e 6 assistências na Série A. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Santiago Longo, né, volante aí que foi especulado no Cruzeiro no meio dessa temporada e como uma alternativa então naquela época que o Cruzeiro estava buscando o meio-campista antes da chegada do Lucas Silva e também do Flávio, né, que era um nome especulado, volante que pertencia ao Trabzonspor e estava no Al-Tawon. Aí o Santiago Longo apareceu como uma das alternativas, atleta de 25 anos, que tem jogado bem pelo Belgrano, não acho um jogador ruim. Nessa temporada 44 jogos, ano passado também com 36 partidas, sempre sendo titular da equipe ano passado, quando conquistou a segunda divisão, nesse ano na primeira, né, tendo um ótimo desempenho, e desde 2021 e 2020, quando ele já jogava com a equipe profissional, com o Belgrano na primeira divisão, né. Acho um meio-campista ok, não é um cara que eu vejo chegaria e seria um titular absoluto, mas poderia ser uma alternativa, até porque, de acordo aí, então, com alguns portais, o Cruzeiro tem sim ficado de olho no mercado sul-americano, principalmente na Argentina, Colômbia e no Uruguai, que são aí as maiores alternativas, né, para o Cruzeiro buscar jogadores. Porém, tivemos atualizações vindas do Samuel Venâncio que o Cruzeiro não procurou de forma oficial o Santiago Longo, tá? Não procurou aí informações a respeito do jogador. Pode ser então que tenha algum outro contato no futuro? Talvez. Mas até agora, nesse momento, o Cruzeiro não teve absolutamente nenhum movimento nesse sentido, né? Vale lembrar também que o Samuel atualizou também sobre o Rodrigo Caio, que não foi procurado. Eu já acho que já é de se esperar, tá? O Rodrigo Caio, a não ser que mude muita coisa, eu não acho que venha para o Cruzeiro. O Cruzeiro já tentou a sua contratação no meio do ano. Teve sim proposta, teve sim conversas oficiais. O Cruzeiro até tentou, né, trazer o Rodrigo Caio com contrato de julho de 2023 até dezembro desse ano, para ver como que seria o desempenho dele nessa reta final. Ele acabou não aceitando e tem sido especulado em outros clubes do Brasil. O principal alvo poderia ser o Grêmio ou algumas outras propostas do futebol do exterior, que eu acho que tem grande chance de acontecer, até porque ele nunca jogou fora, né? Acho que deve ser interessante para ele ter essa experiência. Enfim, se não fosse esse histórico de lesões muito grande do Rodrigo Caio, até que eu acho que poderia vir a ser uma alternativa, mas por conta desse histórico de lesão, eu ficaria com o pé atrás. Pode deixar aqui o que você tem a dizer, tanto do Rodrigo Caio, tanto também, né, do Santiago Longo, que na minha opinião poderia ser uma boa opção. Teve outro nome também que foi especulado, que até o momento não tivemos atualizações, se o Cruzeiro voltou a procurar ele ou não, que é o Kevin Gutierrez, meio-campista de 26 anos de idade, ele que é revelado pelo Racing e assim, tem jogado muito bem nesses últimos meses, né, pelo Defensa e Justiça lá do futebol argentino, jogador que atua como um volante, meio-campista central, é importante na criação de jogadas do time, né. Vou deixar aqui então para vocês, nesses últimos 3 anos, sempre jogando com uma frequência muito boa lá na equipe do Defensa. Nessa temporada, 35 jogos, 1 gol e 3 assistências, contando também jogos aí da Copa da Argentina, a Liga e do futebol da América do Sul, que foi a Copa Sul-Americana. Ano passado também com mais 46 jogos, 4 gols e 3 assistências, tendo um papel ofensivo bem grande, né, também na equipe do Defensa. Ele atua como se fosse uma função parecida que o Lucas Silva tem hoje no Cruzeiro. Não é um primeiro volante de marcação, mas é um cara ali que ajuda na criação de jogadas, né? Até porque ele não tem uma altura muito grande para ser um cara ali, um primeiro volante para tirar as bolas. Não é isso. 1,71 m de altura, revelado pelo Racing. Apesar disso, pelo Racing ele nunca jogou com muita frequência. Passou aí também no Godoy Cruz, que ele foi bem até entre 2019 e 2020, com mais de 36 jogos nesse período, antes de ser emprestado novamente para o Defensa, que aí sim ele foi bem e conseguiu dar essa volta por cima, né, na sua carreira. 26 anos de idade, ele foi especulado aqui em 2 momentos, em março desse ano e também em julho, 2 momentos que o Cruzeiro procurou, no caso, volantes, e na época ele faltava poucos meses, encerrava no dia 31 de dezembro o seu contrato, tanto o Santiago Longo quanto o Kevin Gutierrez, que eles acabaram renovando seu vínculo. O Santiago Longo até dezembro de 2024 e o Kevin Gutierrez até dezembro de 2025. Vai lembrar então que ele tem 26 anos de idade. Você aceitaria? Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Para terminar